Olá galera, aqui é Fábio Portugal e esse é o segundo vídeo da nossa série de vídeos do programa Formação CCNA que está tratando de como as aplicações conversam. Bom, outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: eu falei para vocês do protocolo TCP e o protocolo UDP. O protocolo TCP e o protocolo UDP eles determinam, eles estabelecem o standard, o padrão de como as aplicações vão falar entre si. O que que é um protocolo? Vamos supor que você tenha, tenha que fazer, por exemplo, da entrada de um passaporte. Existe todo um protocolo que você tem que seguir para fazer da entrada do passaporte. Você vai no site da Receita, no site da Polícia Federal, preenche um formulário, paga uma via, agenda o atendimento, vai no atendimento, espera 7 dias para o passaporte chegar. Esse que é um protocolo. O protocolo faz isso. Ele estabelece padrões e estándares para uma aplicação funcionar. Todas as aplicações que rodam na internet, seja uma página web, seja um jogo, seja um protocolo de roteamento. No caso, o protocolo de roteamento já é um protocolo. Todas as aplicações elas estão rodando em cima de um protocolo. Agora tem um detalhe que é o seguinte, que é a segunda coisa importante que você tem que entender. É a questão das portas. O que que são essas portas lógicas e por que elas são tão importantes? Bom, desculpa, eu saltei uma coisa aqui. Antes de falar sobre as portas, eu esqueci de falar sobre windowing, ou janelamento. O que que vem a ser janelamento? Todas as vezes que uma máquina quer conversar com a outra, vamos supor que você tem uma máquina que queira transferir. Você já viu que acontece muito, você vai transferir um dado na rede, aí tá assim, é 4 gigas. Aí fala assim, vai levar 4 horas para fazer isso. Aí de repente o Windows fala assim, não, não, não vai levar 4 horas não, vai levar 3. Opa, vai levar 3 não, vai levar 2. Vai levar 2 não, vai levar 30 minutos. O que que acontece isso? Funciona assim, esses 4 gigas, eles são transformados em pedaços de 1500 bytes. Aí o que que o Windows faz? O Windows pega e envia esses 1500 bytes desses 4 gigas pro cara. E ele vê a velocidade que isso leva e fala, pô, para transferir de 1000 em 1500 bytes vai levar 4 horas. Esse cara vai lá e fala assim, opa, recebi seus 1500 bytes certinhos. Aí o Windows fala assim, se ele recebeu 1500 bytes, vou tentar transferir para ele 4 vezes esse tamanho, 6000 bytes. Aí esse cara fala, recebi certinho. Ele vai fazendo isso várias vezes até determinar qual que é o tamanho dessa janela que ele pode transferir os dados. E toda vez que ele transfere, o outro pro receptor, o receptor responde falando que recebeu e ele responde falando ok. Toda e qualquer comunicação vai ser estabelecida dessa forma. E o janelamento é isso, para determinar o tamanho da janela. Se de repente ele vai chegar e falar, vou transferir 30 vezes 1500 bytes. Vou pôr 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. E ele transferiu 4 vezes 1500 bytes. Aí quando ele tenta transferir 5, se perde um pedaço. Aí ele fala, opa, o máximo que esse cara aguenta são 4 vezes 1500 bytes. Ele vai fazer isso sempre, tentar colocar o máximo de byte que ele conseguir até que usar o tamanho da banda toda. Aplicações tentam fazer isso o tempo todo. Isso que é o Windows. Bom, eu estava falando para vocês, eu ia falar para vocês sobre as portas. O que que vem a ser as portas? As portas, elas são bem simples de exemplificar e ela é muito importante para o seu dia a dia. As portas é por onde as aplicações se comunicam. Imagine que você está na sua máquina, na sua casa e quer acessar um site qualquer, um endereço web que está na internet, um site qualquer na internet. Imagine que você está na sua casa e quer acessar, por exemplo, o seu servidor de e-mail. Ou você quer acessar, por exemplo,
Você quer, por exemplo, fazer um streaming de vídeo. Você quer, por exemplo, baixar um vídeo. Não, você quer acessar um servidor remotamente ou um equipamento de rede remotamente via Telnet. Ou você quer da sua máquina fazer uma transferência de dados utilizando o protocolo FTP. Bom, como que a rede sabe por onde passar esses dados? O que que ele fez? Ele criou portas lógicas e tagueou essas portas, dizendo que um dado do tipo internet, página, passa só pela porta X. Um dado do tipo e-mail passa só pela porta X, Y e assim sucessivamente. É para isso que servem as portas. Então, se você quiser, por exemplo, bloquear o acesso à transferência de dados via FTP, basta você bloquear a porta que o FTP usa. Então, ele não vai utilizar essa porta. Se você quiser, por exemplo, bloquear e-mail, basta bloquear a porta que o e-mail usa. E aí eu coloquei para vocês aqui uma lista das portas mais conhecidas. Essas são as portas, algumas portas bem comuns no nosso dia a dia. Então, toda vez que da sua máquina você quiser acessar um equipamento remotamente via SSH, vai utilizar a porta 22. Toda vez que você quiser, por exemplo, acessar uma página de internet, vai utilizar a porta 80. Se você for ver aqui, se eu for, por exemplo, eu digitei aqui para ficar mais rápido, o comando netstat na minha máquina que mostra as conexões que foram estabelecidas. Ele me mostra uma porta de origem, o IP da minha máquina aqui, mais a porta de origem, um destino e a porta de destino. O que que vem a ser essa porta de origem? Essa porta de origem, qual que foi a porta ali? 5.338. A minha máquina foi estabelecer comunicação para acessar uma página de internet no endereço X na porta 80 e ele identificou essa porta, vamos pôr 5.003.238. A porta o endereço a porta de origem é essa e a porta de destino é essa, com o endereço IP X. Quando o Windows recebeu o retorno desse endereço com essa porta, a porta que vai usar no computador é essa. Então ele sempre vai ter uma porta de saída, que seria a porta de origem, está aqui no meu computador, e a porta de destino no servidor remoto. Essa porta de origem aqui, o Windows gera aleatoriamente. Quer ver? Tá vendo? São portas aleatórias acima de um número pré-estabelecido. Tá vendo aqui? São portas aleatórias. Aqui eu consigo ver as conexões que foram estabelecidas pela minha máquina. Fiz isso utilizando o comando netstat-a. Então as portas servem para isso. Você vai ouvir isso muito no ambiente de rede, seu trabalho, sobre precisar liberar uma porta para poder fazer um determinado acesso ou bloquear uma porta para que um acesso não seja permitido. Cada aplicação criada, cada aplicação existente utiliza uma porta específica. Se você der um pulo aqui no Google, portas TCP mais usadas, mais comuns. Aqui mostra as portas, tá vendo? Uma aplicação, um sitezinho mostrando as portas bem comuns. Então, por exemplo, se você trabalha no ambiente de rede, o cara fala assim, e qual que é o protocolo que está sendo usado? Tá vendo? Tá vendo? 443 para HTTPS. São muitas as portas comuns. Muitas as portas comuns. E você pode também padronizar algumas portas para você usar em aplicações que você tenha construído. Bom, o nosso vídeo já está chegando nos 10 minutos. Nós temos mais um vídeo aqui falando sobre o Packet Tracer
E os próximos vídeos vão falar sobre como que funciona a configuração básica de um equipamento Cisco, conhecendo os equipamentos Cisco. E depois disso nós vamos falar sobre tecnologias de switch. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo.